Nebula, meu nome é Clarice e hoje a gente vai falar de The Dragon Prince, a segunda temporada, mas mais especificamente sobre o personagem novo, o Aravos. Então, eu acho que não precisa dizer, mas esse vídeo vai ter spoilers da segunda temporada e consequentemente da primeira também, talvez. Então, se você não assistiu, eu sugiro que você não veja esse vídeo ainda. Você vai lá, assiste a segunda temporada e aí você volta aqui, tá bom? Beleza. Outra coisa, aproveita que a gente tá no começo do vídeo e se inscreve no canal, ativa o sininho pra você receber notificação de quando a gente fizer vídeo novo. Curte o Nebula em todas as redes sociais, Nebula com 2 L's _ co, no Instagram, no Twitter, no Facebook. E dá joinha porque esse vídeo vai ficar legal, confia em mim. Então, muita gente tá falando sobre esse elfo, inclusive o Twitter oficial da Dragon Prince tem provocado muitos fãs com isso. Então vamos começar pelo começo. Lá na primeira temporada, o Varyn prende o Runan, que é o líder dos Elfos da Lua, dos Moon Shadow Elves, que vão atacar o rei, né, que era lá o mestre da Rayla. E o Runan tá preso e o Varyn vai até ele com um espelho mágico e pergunta o que é aquele espelho. E o Runan descreve o espelho como algo pior que a morte. O Runan não conta o que é, o Varyn coloca o elfo dentro da moeda lá. E beleza, não sabemos mais de Runan até agora. Bom, o Varyn não superou que ele não sabe o que tem no espelho, então na segunda temporada ele começa a ficar mexendo no espelho e ver se tem alguma coisa lá dentro. É importante dizer também que o Varyn diz que ele encontrou aquele espelho onde estavam o rei e a rainha dragão. Então é algo que eles protegiam e mantinham bem perto, né? Então não é só a declaração do Runan que faz a gente acreditar que é algo poderoso e potencialmente ruim. Depois de alguns episódios mexendo no espelho, o Varyn consegue entrar em contato com um elfo que tá lá dentro, chamado Aravos, o tal do Aravos, que ele é um Star-Touched Elf, né, um elfo tocado pelas estrelas, né, então assim como tem os elfos que são meio que guiados pelo poder da lua e aqueles são guiados pelo poder do sol, esses são o das estrelas. A gente não tinha visto ainda um personagem assim na série, só naquele flashback lá do começo da primeira temporada. E o Aravos, ele consegue se comunicar com o Varyn, fala pra ele fazer uma magia, né, com sinais, porque eles não conseguem se ouvir, de modo que ele consegue passar meio que um verme da onde ele tá pro Varyn, e aí ele meio que coloca o verme na orelha, né, serve como uma espécie de celular, pra que ele consiga ouvir o elfo falando com ele. A gente não sabe muito sobre os elfos das estrelas, né, os elfos tocados pelas estrelas. O que a gente sabe, assim, por cima, é que são elfos que são considerados mais misteriosos, que falam e estudam e usam a magia da vastidão das estrelas e do universo, o poder do tempo e do cosmos, e que eles conseguem enxergar além. O Aravos se conecta com o Varyn, mas não só falando com ele consegue se conectar mesmo. Então no final da temporada, quando o Varyn tá sendo perseguido, o Aravos consegue usar a magia dele através do corpo do Varyn. Então ele usa a magia lá dentro do espelho e o Varyn, que tá em outro lugar, né, do castelo, é como se ele estivesse atacando com essa mesma magia. O que é bastante coisa, ele usa várias magias lá que a gente vê ele fazendo. Então dá pra entender que ele é bem poderoso, até por causa dessa conexão que ele criou com o Varyn. O Twitter oficial do The Dragon Prince depois confirmou que o Aravos é o elfo que narra a abertura. Inclusive, se você olhar os créditos, tá lá o nome dele já. Então é um personagem que eles estão planejando desde antes. Em algumas entrevistas dá pra ver que os criadores estão empolgados em mostrar o Aravos. Então provavelmente vai ser uma peça muito importante na história em geral. Se ele tá narrando a história, então ele provavelmente viveu esse tanto de tempo, ou pelo menos viveu bastante, né? E você consegue ver ele na abertura. Eu vou ver se eu acho a imagem, coloco aqui na tela. Pela série a gente não pode saber muita coisa do Aravos em si. As outras pistas que a gente tem sobre esse personagem e tal, primeiro é que na carta que o rei Harrow mandou pro Callum, que tinha parado na mão da Cláudia, mas acaba parando na mão do Callum de qualquer forma, ele fala que o cubo que o Callum tem se chama Chave de Aravos, que é o cubo, pra quem não se lembra, ele tem os 6 elementos, né, primordiais da magia do universo de The Dragon Prince, né? Quando ele chega perto de alguma coisa que tem essa fonte de magia, ele acende. Então se ele chegar perto de uma fonte de magia de lua, a parte
parte da lua vai acender, né? Bom, existem algumas coisas que a gente pode pensar. Primeiro que eu e algumas pessoas estamos achando que o Arabus está preso lá dentro do espelho, então talvez esse cubo consiga tirá-lo de lá, por isso que é a chave, né? Outra coisa é que talvez o próprio Arabus tenha feito aquele cubo, o que implica que ele é mais conhecedor de magia ainda, né? Porque ele conseguiu fazer um negócio que detecta as 6 magias primordiais. Tem um outro elemento interessante, e isso é basicamente feito por fãs, então pode ter alguma coisa errada, mas tem uma hora que quando o Varian descobre quem é o Arabus, ele corre para as bibliotecas e começa a pesquisar sobre Arabus. E ele tá nos livros, mas os livros vão se apagando. Então primeiro a gente sabe que esse cara é antigo o suficiente para estar no livro dos humanos, né? Vale colocar isso em questão. Bom, um dos textos, pelo que eu tava vendo no Reddit, parece que é dinamarquês. E, bom, a pessoa em questão colocou a tradução em inglês, eu vou ler a tradução que essa pessoa colocou, e aí a gente pensa o que significa. Arabus, finalmente ele me disse seu nome. Eu nunca ouvi um nome como esse, mas eu também nunca imaginei um elfo como ele. Ele é mais forte, mais velho, mais sábio que qualquer outro ser mágico em Xadia, que é o continente lá que tem as criaturas mágicas, os elfos, e que os protagonistas estão tentando atravessar para levar o Z. Ele é um amigo de todos os humanos. Enquanto alguns olham pra gente com desdém e nos chamam de inferior, ele vê grande potencial em nós. Quando nós aceitamos os presentes que o Arabus nos prometeu, eles vão pagar pela sua arrogância. Eles serão forçados a nos ver como iguais. E quando nós formos iguais, nós poderemos pegar o destino nas nossas próprias mãos e construir o nosso futuro. O Twitter do The Dragon Prince oficial postou um poema que, se não me engano, tá em árabe. E, obviamente, as pessoas tentaram traduzir. A tradução oficial ainda não saiu, mas o Reddit já tenta traduzir. Eu peguei o que eu achei que fazia mais sentido e que a tradução tava melhor. Mas, novamente, a gente pode estar errado, então são só suposições agora. Então, tá em inglês, eu vou traduzir para português. Ela chorou enquanto as estrelas do céu se tornavam pretas. Eles usavam as suas máscaras, viraram de costas e deixaram Elarion para morrer. Elarion, como sua pele, sofreu no escuro até que a última estrela, conectada com o distante, talvez o desconhecido, aí eu tô usando liberdade poética aqui, tá? Communicated from far away, se comunicava de longe. Ela tocou o fogo, o presente e uma faísca. Elarion, com o seu brilho puro, abraçou a chama escura da noite, e quando ela se curvou, ela declarou sua fé e sussurrou Arabus, seu nome. Aí tem um pedaço que o Twitter oficial já tinha postado, então a gente imagina que essa tradução esteja certa. Então, Elarion, criança dos olhos escuros, as suas raízes torcidas, espalhadas fundo e longe, a vontade dos humanos trazida pela luz, digamos assim, de Arabus, a sua estrela da meia-noite. Aí tem uma parte da tradução, mas que a pessoa também tá meio confusa, mas basicamente seria algo tipo as sementes balançando no chão da noite gélida e no frio. Ela puxou suas raízes e morte, uma faísca nos olhos do dragão faminto. Mas então, aí a gente tem algumas teorias do que pode ter acontecido que eu vi na internet e que eu mesma pensei. Muita gente agora tá achando e eu também, que o Arabus pode ter sido responsável por fazer os humanos começarem a usar magia. Na história dizem, se não me engano, que foi um humano que descobriu a magia sombria, né? Que você tem que tirar a energia de outros seres para usá-la, né? O que automaticamente envolve que você mate essa fonte de magia, o que não é bacana. E eu tinha uma teoria de que era o próprio Varian, né? Que ele tava usando lá as borboletas pra ficar mais novo. Mas aí agora é diferente. Primeiro por causa desses trechos, né? Tanto o texto em dinamarquês como um pouco esse poema me fazem pensar o Arabus tenha passado a magia adiante. Mesmo que ele não tenha passado a magia adiante, ele com certeza serviu para alguma população de humanos como um guia
né? Isso eu acho que no texto que não é poema dá bem pra entender isso. E faria sentido, porque o Arabus, ele... dá pra ver que ele sabe muito de magia. E os elfos consideram a magia que os humanos fazem algo grotesco e horrível, né? Porque você tá matando outro ser de fazer magia. Eu calculo que se um deles resolvesse passar esse tipo de magia pros humanos, essa pessoa provavelmente seria punida. E a punição poderia ser ficar presa dentro do espelho. E as pessoas de Zeija consideram essa pessoa que criou, que ajudou os humanos a terem magia, no caso, supostamente o Arabus, eles considerariam essa pessoa tão perigosa que eles prenderiam e deixariam perto dos dragões pra caso algo acontecesse, sabe? O que faz relação com o final do poema, em tese, sobre o dragão, os olhos do dragão faminto, né? Poderia ter alguma coisa a ver. Também faz muito sentido, assim, se você pensar narrativamente, que o Arabus tenha mesmo a ver com magia, questão de magia e magia com humanos, porque quem tá com a chave dele, com o cubo, é o Caelum. E até agora a narrativa do Caelum tem sido sobre ele querer fazer uma coisa que ele não nasceu para. Então a sociedade inteira tá dizendo que ele não pode usar magia, porque humanos não nasceram pra usar magia, e a magia que humanos usam é terrível. Como a gente viu no final da segunda temporada, o Calum entendeu como usar Áspero, né, que é aquela magia do ar, né, que você solta uma lufada de ar, sem precisar de magia sombria, sem tirar energia de outra coisa. Ele entendeu, tipo, por si só, como um elfo faria essa magia. Então faz muito sentido que o Arabus venha nesse ponto da magia e de entender como os elementos primordiais, como os elementos primários do mundo funcionam, porque essa também é a jornada do Caelum, de certa forma. E eu acho até que talvez o Arabus seja meio que o nêmesis do Caelum, eventualmente, exatamente por causa disso, essa ligação que eles têm com o cubo e tal. Eu não tenho provas disso, assim, na história. O que eu acho é que, tipo, pensando de uma forma narrativa, faria sentido se fosse isso. E até porque o arco do Caelum, que inclusive pra mim é um dos melhores arcos dessa segunda temporada, é sobre se encontrar, né, e se entender além do que as pessoas acham que ele deveria ser. E a gente já viu que o Arabus mexe com a cabeça das pessoas. Ele conseguiu manipular o Varyn, não só da forma direta, né, de literalmente fazer o Varyn soltar magias que ele não faria, né, sem a ajuda do Arabus, mas também de convencer ele a confiar no cara do espelho que o Varyn nem conhecia. Um pouco de burrice também? Eu acho um pouquinho, mas tudo bem. Então tem esses elementos em comuns que eu acho que vão se encaixar e eu acho que vai ser super divertido de ver. E talvez o Harrow soubesse alguma coisa sobre Arabus, ou sobre como o Arabus foi essa imagem que ensinou os humanos a usar magia. Por isso que ele deu o cubo pro Calum, exatamente porque ele sabia que o Calum ia querer se envolver com magia de alguma forma. A outra coisa que eu queria falar antes de terminar o vídeo é sobre essa figura, essa tal de Elarion, né? Tem essa ligação com Arabus que a gente nunca ouviu falar, não está na série, pelo menos não onde eu tenha visto. Só apareceu no Twitter do The Dragon Prince e também nos textos lá que foram apagados. Parece que é uma pessoa que estava sofrendo e que tinha a ver com magia das estrelas e que o Arabus ajudou de certa forma, Elarion. Eu pensava comigo mesma que talvez Elarion fosse uma elfa que podia ter ajudado o Arabus nessa jornada de dar magia pros humanos, sabe? Mas, e se Elarion foi uma humana e talvez a primeira humana a dominar a magia? Tipo, tudo bem, eu sei que o começo da história fala sobre aquele humano lá, aquele cara, inclusive, que a gente vê que usou a magia sombria, mas se a gente pensar do ponto de vista que o Arabus contou essa história, talvez ele não queira colocar a Elarion, que aparentemente tem uma relação com ele, não sei se é amorosa, de amizade, de irmãos, bom, se ela for humana, não acho que não é de irmãos, mas enfim, se eles tiverem uma relação querida do jeito que eu acredito que teriam, ou pelo menos foi o que dá a entender, talvez ele não quisesse colocar a Elarion como mostrar ela de uma forma que as pessoas entendessem que ela fosse uma vilã, ou talvez seja um assunto difícil pro Arabus falar, e por isso ele não mencionou no seu flashback, ou talvez ele estivesse contando o flashback pra própria Elarion, eu não sei. Eu tenho muitas dúvidas e poucas respostas, e tipo, eu acho que realmente só vai saber ou se o Twitter do Dragon Prince começar a soltar mais pistas. Eu odeio essa pessoa que tá fazendo barulho enquanto eu gravo, porque eu não tenho outro momento pra gravar, ou a gente vai ficar sabendo de mais coisas na próxima temporada. Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já fazia algum tempo que eu queria fazer vídeo do Dragon Prince e quando o Arabus apareceu eu vi a minha chance. Bom, se vocês gostaram desse vídeo, curte, se inscreve no canal, faz aquelas coisas que eu já falei no começo. E se você tiver alguma sugestão de tema, escreve aí nos comentários. É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.